Meu marido usou minhas pernas quebradas como desculpa para me trair com a ex, dizendo: "Você não vale nada agora. Cada parte de você está quebrada e inútil. Você não consegue mais me satisfazer." Então, eu me certifiquei de que essas palavras lhe custassem tudo. Você não vale nada agora. Cada parte de você está quebrada e inútil. Você não consegue mais me satisfazer. Meu marido, Carter, me disse essas palavras enquanto eu estava sentada em uma cadeira de rodas com as duas pernas fraturadas, e sua ex-namorada, Vanessa, estava na nossa sala de estar com o braço em volta da cintura dele. Eles entraram juntos no nosso apartamento às 22 horas como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se eu fosse apenas um móvel em que eles tivessem que se equilibrar. Eu tinha 31 anos, estava casada há 7 anos e me recuperava há 8 semanas de um acidente de carro que havia fraturado gravemente meus 2 fêmures. E foi nesse momento que descobri que minha certidão de casamento havia sido escrita com tinta invisível. Mas eis o que Carter não sabia. Eu estava gravando tudo e estava prestes a garantir que aquelas palavras lhe custassem absolutamente tudo. Deixe-me voltar ao dia em que minha vida se despedaçou, literal e figurativamente. Era um sábado no início de março, uma daquelas tardes perfeitas de primavera em que o ar tem cheiro de frescor e o sol entra pelas janelas do carro na medida certa. Eu estava sentada no banco do passageiro do nosso SUV, olhando as fotos do chá de bebê da minha irmã Emma no meu celular. Bares minúsculos decorados com elefantes. Bolo rosa pastel com flores de glacê. O rosto radiante da Emma enquanto abria um presente atrás do outro. Suas mãos repousando na barriga de 7 meses. Carter dirigia, uma mão no volante, a outra apoiada no meu joelho. Um pequeno gesto inconsciente que ele sempre fazia. Tocava alguma música antiga do Fleetwood Mac no rádio, e ele cantarolava um pouco desafinado, me fazendo sorrir apesar de mim mesma. Estávamos casados há 7 anos, o tipo de casamento sobre o qual as pessoas escrevem em cartões de aniversário. Ainda andávamos de mãos dadas no cinema. Ainda deixávamos bilhetes ridículos no espelho do banheiro. Naquela manhã, ele havia escrito: "Você é linda mesmo com essa barba de espuma de pasta de dente com um marcador de quadro branco-azul." Eu desenhei um coração e acrescentei: "Você é tolerável mesmo antes do café." Coisinhas bobas que pareciam amor. Meu negócio de design gráfico freelance estava prosperando. Eu tinha acabado de fechar contrato com 2 novos clientes corporativos na semana anterior, uma startup de tecnologia que precisava de uma reformulação completa da marca e uma rede de restaurantes local que queria designs para seus cardápios. Eu estava ganhando mais dinheiro do que jamais imaginei ser possível, trabalhando do nosso aconchegante apartamento de 2 quartos em um bairro com boas cafeterias e uma feira de produtores aos domingos. A vida parecia estável, tranquila, segura daquele jeito que a gente só dá valor quando perde. Lembro-me de pensar, enquanto olhava as fotos do chá de bebê, que talvez Carter e eu devêssemos começar a pensar em ter filhos em breve. Sempre dizíamos que seria eventualmente, mas esse eventualmente estava começando a aparecer agora. Emma parecia tão feliz, tão completa. Eu estava prestes a enviar uma das fotos para ela quando vi os faróis. Na contramão, vindo direto na nossa direção. Muito rápido. Carter gritou meu nome, Chloe, e virou o volante bruscamente para a direita. Levantei os olhos do meu celular no exato momento em que o sedã escuro bateu com força na lateral do passageiro. O boletim de ocorrência diria mais tarde que o motorista era um garoto de 17 anos que estava enviando mensagens de texto enquanto dirigia a aproximadamente 105 km por hora em uma zona de 55 km por hora. O som foi como o fim do mundo. Metal gritando, vidro explodindo em 1000 direções. Meu celular voou da minha mão e desapareceu em algum lugar no meio do caos. O impacto me jogou para o lado contra o cinto de segurança com tanta violência que achei que minhas costelas iam se quebrar. Dor imediata e em todo lugar, principalmente nas pernas. Ai, meu Deus, minhas pernas! Tudo ficou branco, depois vermelho e depois preto. Não me lembro da ambulância. Não me lembro dos paramédicos me tirando dos destroços. Não me lembro da sala de emergência, da primeira cirurgia ou da segunda, 12 horas depois, quando perceberam que o estrago era pior do que se pensava inicialmente. Acordei 3 dias depois. O quarto do hospital cheirava a antisséptico e a algo por baixo. Medo, talvez, ou desespero. O tipo de medo que reside permanentemente em instalações médicas.
Minha boca estava tão seca que minha língua parecia lixa. Meu corpo todo parecia errado, desconectado, como se eu estivesse usando a pele de outra pessoa. Minha mãe estava sentada em uma cadeira perto da janela, chorando baixinho em um lenço de papel rasgado. Ela parecia mais velha do que eu me lembrava. Havia rugas ao redor dos olhos que eu nunca tinha notado antes. Minhas pernas estavam elevadas, envoltas em bandagens e cercadas por peças de metal que pareciam mais apropriadas para um canteiro de obras do que para um hospital. Hastes, pinos, me unindo. Carter estava sentado ao lado da minha cama, segurando minha mão. Seu rosto estava abatido, por fazer a barba, com os olhos vermelhos e lacrimejantes. Quando emitiu um som, não exatamente uma palavra, apenas um ruído, toda a sua expressão se transformou. Chloe, ele sussurrou, apertando minha mão. Meu Deus, você acordou. Finalmente acordou. Um alívio inundou meu corpo. Ele estava ali. Ele tinha ficado. Acontecia o que acontecesse, nós enfrentaríamos juntos. A doutora Mitchell chegou cerca de 20 minutos depois. Ela tinha por volta de 50 anos, era calma, competente, com cabelos grisalhos curtos e aquele rosto de compaixão cuidadosamente treinado que os médicos aperfeiçoam na faculdade de medicina. Ela puxou uma cadeira e explicou os danos em tom pausado, tentando não me deixar em pânico. O impacto causou fraturas bilaterais catastróficas em ambos os fêmures, disse ela, mostrando-me imagens de raio-x em um tablet. Minhas pernas pareciam cacos de cerâmica por toda parte, unidos por hastes de metal. Danos extensos nos tecidos moles e comprometimento significativo dos nervos. Estabilizamos as fraturas com hastes e placas intramedulares, mas o período de recuperação pode levar de 6 a 8 meses, ou até mais. Quanto tempo mais? Minha voz saiu estranha. Ela fez uma pausa. Nunca um bom sinal. Alguns pacientes recuperam quase toda a mobilidade, disse ela cuidadosamente. Outros apresentam limitações permanentes. Não saberemos o seu resultado específico até vermos como você progride na fisioterapia. O silêncio tomou conta do quarto. Minha mãe soltou um pequeno som de engasgo. Eu fiquei olhando para as radiografias dos ossos quebrados que antes eram minhas pernas, tentando assimilar as palavras. Talvez eu volte a andar normalmente. Talvez não. Talvez precise usar bengala para sempre. Talvez nunca mais seja a mesma pessoa. Carter apertou minha mão com mais força. Olhou para o Dr. Mitchell com uma determinação feroz. O que ela precisar, disse-lhe firmemente. Vamos cuidar disso juntos. Fisioterapia. Cuidados domiciliares, adaptações no apartamento, o que for preciso. Ela não vai passar por isso sozinha. Minha mãe pareceu aliviada. Começou a chorar mais forte, mas com lágrimas de alegria. Os pais de Carter chegaram 1 hora depois. O pai, severo e prático como de costume, avaliou a situação rapidamente. A mãe, emocionada, mas tentando disfarçar com um otimismo forçado, ficava dando tapinhas no meu braço e dizendo que tudo ficaria bem. Eles elogiaram Carter várias vezes. Você criou um bom homem, meu pai disse ao pai de Carter no corredor. Eu ouvi através da porta aberta, parada ao lado dela assim. Nem todo marido faria isso. Ele sabe o que significa casamento, respondeu o pai de Carter, com a voz rouca de aprovação. Eu acreditei neles. Acreditei na mão que segurava a minha. Acreditei na determinação na voz de Carter quando ele prometeu que enfrentaríamos isso juntos. Acreditei que 7 anos de casamento significavam alguma coisa quando tudo desmoronou. Esse foi meu primeiro erro. 3 semanas depois, recebi alta. Ambas as pernas estavam engessadas com gesso pesado, do quadril ao tornozelo. Uma cadeira de rodas havia sido entregue em nosso apartamento no dia anterior. Carter passou a semana anterior reorganizando os móveis para criar passagens largas o suficiente para a cadeira. Ele mudou o nosso quarto para a sala de estar, já que eu não conseguia subir as escadas para o nosso quarto. Comprou uma cadeira de banho e instalou barras de apoio no banheiro. Quando meus pais e eu nos ajudamos a nos instalar no meu primeiro dia em casa, Carter foi muito atencioso. Ele ajeitou os travesseiros atrás das minhas costas sem que eu precisasse pedir. Trouxe-me água antes mesmo de eu pedir.
A cada 10 minutos, verificava se eu estava confortável, se precisava de algum analgésico ou se algo doía. A mãe dele chegou a se emocionar ao vê-lo. Você tem muita sorte, sussurrou ela enquanto Carter estava na cozinha com os outros. Nem todo homem lidaria com isso tão bem. Você o criou bem, disse meu pai, dando um tapinha no ombro de Carter enquanto se preparavam para sair, cuidando dela assim. É disso que se trata o casamento. Todos foram embora por volta das 7. Meu pai foi o último a sair pela porta, dando a Carter um último aceno de aprovação. No instante em que a fechadura fez um clique, tudo mudou. Carter ficou parado na entrada por um momento, de costas para mim. Então ele se virou, e a expressão de marido preocupado e dedicado simplesmente desapareceu, substituída por algo inexpressivo, duro, quase ressentido. Vou sair, anunciou ele. Não perguntou, apenas informou. Olhei para ele, confusa com a mudança repentina. Ah, você poderia me ajudar a me acomodar na cama primeiro? Foi um dia muito longo. Ele suspirou. Um suspiro pesado, teatral. O tipo de suspiro que você dá quando alguém lhe pede para doar um rim. Jesus, Chloe, murmurou ele. Tudo bem. Aquele suspiro se tornou a trilha sonora da minha nova realidade. Cada tarefa, me ajudar a ir ao banheiro, preparar as refeições, ajustar minha posição na cadeira de rodas, vinha acompanhada daquele mesmo suspiro pesado e revirar de olhos. Uma aura densa de ressentimento que tornava o ar do nosso apartamento tóxico. Eu não era mais sua esposa. Eu era um objeto quebrado com o qual ele estava preso. As 2 primeiras semanas em casa se misturaram numa névoa. Dor, medicação, confusão mental, sessões de fisioterapia para as quais Carter me levava em completo silêncio. Longos períodos em que ficava sozinho enquanto alegava estar trabalhando até tarde, participando de jantares de networking ou encontrando-se com os amigos para tomar um drink. Sempre que eu precisava de ajuda, para tomar banho, me vestir, me transferir da cadeira de rodas para a cama, ele fazia, mas com visível frustração. Revirava os olhos, demonstrava uma linguagem corporal pesada que deixava claro que aquilo era um fardo que ele detestava carregar. Comecei a pedir menos. Pulei refeições porque não queria incomodá-lo. Esperei horas para ir ao banheiro até não aguentar mais. Tentei fazer as coisas sozinho e falhei, depois chorei silenciosamente no escuro enquanto Carter dormia de costas. Minha melhor amiga, Jenna, percebeu isso durante uma de suas visitas. Eu havia emagrecido e estava com olheiras que não tinham nada a ver com dor, mas sim com estresse. Chloe, você está bem? Ela perguntou cuidadosamente enquanto me ajudava a lavar o cabelo na pia da cozinha. Com o óbvio, quero dizer que algo não está certo. Estou bem, menti, forçando um sorriso. Só estou me adaptando. Mais um erro em uma lista crescente deles, porque eu não estava bem e Carter não era o homem com quem eu havia me casado. Eu simplesmente não sabia o quão ruim as coisas ficariam ainda. Jenna apareceu na tarde seguinte sem avisar. Ela tinha uma sacola de comida para a viagem do meu restaurante tailandês favorito e aquela expressão determinada que ela fazia quando sabia que algo estava errado e não ia embora até resolver o problema. Almoço, anunciou ela, entrando com a chave reserva que eu lhe dera semanas atrás. E antes que você diga que não está com fome, eu pedi o pad thai com amendoim extra, então você vai comer. Eu estava na minha cadeira de rodas perto da janela, olhando para o nada. Carter tinha saído às 8 da manhã sem dizer para onde ia. Já passava da 1 da tarde e eu ainda não tinha notícias dele. Jenna colocou a comida na mesa de centro e puxou uma cadeira para ficar em frente a mim. Ela estudou meu rosto por um longo momento antes de falar. Quando foi a última vez que Carter realmente te ajudou com alguma coisa? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Ele ajuda. Ele faz isso? Ela gesticulou pela sala de estar. Porque eu venho aqui quase todos os dias há 3 semanas e ainda não o vi fazer absolutamente nada. Sou eu quem te ajuda a tomar banho. Sou eu quem traz a comida. Sou eu quem faz os exercícios de fisioterapia com você. Ele tem trabalhado muito, eu disse automaticamente, na defensiva. Horas extras para pagar as contas médicas. Essa situação também está sendo difícil para ele. A expressão de Jenna mudou de preocupação para algo mais duro. Raiva. Chloe,
Você é quem está com as pernas quebradas e está aí sentada dando desculpas para ele. Desviei o olhar, incapaz de encará-la. Ela se inclinou para a frente. Quando foi que ele começou a usar colônia? Porque eu conheço o Carter há 7 anos e esse homem nunca usou colônia na vida. Não sei. Acho que recentemente. E o celular dele? Ela insistiu. Você reparou que ele está sempre com a tela para baixo? Que ele leva para todo lugar, até para o banheiro, e que ele praticamente pula de susto se você chega perto? Eu tinha percebido. Eu estava tentando não perceber. Ele também começou a se vestir diferente, continuou Jenna, com a voz mais suave agora, mas não menos firme. Camisas novas, calças jeans de grife, começou a ir à academia de repente, mesmo nunca tendo se interessado por exercícios físicos. Chloe, esses não são sinais de um marido estressado trabalhando horas extras. Então, do que são sinais? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Meu Deus, eu sabia. Ele não está trabalhando até tarde, disse Jenna em voz baixa. Ele está em outro lugar com outra pessoa. As palavras pairavam no ar entre nós. Eu queria discutir, queria defendê-lo, defender meu casamento, defender os 7 anos que construímos juntos, mas não conseguia porque, no fundo, eu já sabia há dias, talvez semanas. Não consigo lidar com isso agora, sussurrei. Mal consigo lidar com o fato de não conseguir andar. Não consigo suportar que ele esteja me traindo além de tudo isso. Jenna estendeu a mão e apertou a minha. Eu sei, mas ignorar não vai fazer com que desapareça. Ela tinha razão. Absolutamente razão. E depois que ela disse isso em voz alta, eu não conseguia mais parar de prestar atenção. O celular de Carter se tornou a pista mais óbvia. Era como se estivesse grudado na mão dele. Agora ele o levava para o banheiro, dormia com ele na mesinha de cabeceira, com a tela virada para baixo, e praticamente tinha um ataque de pânico se eu pedisse para ver uma foto ou checar as horas. Roupas novas não paravam de aparecer no armário dele. Camisas que eu nunca o tinha visto comprar. Calças jeans caras que com certeza não estavam lá um mês atrás. Ele começou a arrumar o cabelo de forma diferente, usando produtos que o deixavam com um aspecto propositalmente bagunçado, daquele jeito que exige esforço. Ele saía para trabalhar em horários estranhos, sábados de manhã às 7 horas, domingos à tarde às 15 horas, noites de dias úteis às 21 horas, alegando que precisava terminar algo no escritório, embora seu trabalho nunca tivesse exigido esse tipo de horário antes. E quando ele chegou em casa, o cheiro dele estava diferente. Não era o cheiro do sabonete desodorante de sempre, era perfume, floral e doce, e definitivamente não era o meu cheiro. Comecei a fazer perguntas, primeiro de forma suave. Como foi o trabalho hoje? Bem. Em que projeto você está trabalhando que precisa de tantas horas extras? Por que você está me interrogando? Sua voz era áspera, defensiva. Estou lidando com muita coisa agora, Chloe. Você pode me dar um pouco de espaço? Espaço? Ele queria espaço enquanto eu estava presa em uma cadeira de rodas em nosso apartamento, incapaz de sair sem ajuda, incapaz de fazer qualquer coisa sem assistência. Certa noite, cerca de 5 semanas após o início da minha recuperação em casa, ouvi-o ao telefone no nosso quarto. A porta estava fechada, mas não completamente. Consegui ouvir a voz dele através da fresta, baixa e íntima, rindo de um jeito que não ria comigo há semanas. Aquela risada livre e espontânea que antes era reservada para nossas piadas internas. Quando ele saiu 20 minutos depois, perguntei da forma mais casual que consegui, com quem você estava falando? Sou o Derek do trabalho, disse-lhe sem hesitar. Você não o entenderia. É coisa técnica. Derek. Um amigo dele da faculdade que trabalhava em uma área completamente diferente, que eu tinha encontrado uma dúzia de vezes e que definitivamente não inspirava esse tipo de riso. Certo, eu disse. Coisas técnicas. Ele olhou para mim, depois olhou para mim atentamente, e eu vi algo mudar em sua expressão. Talvez culpa, ou irritação por eu estar questionando-o. Vou para a cama, anunciou ele. Mesmo sendo apenas 8h30. Sentei-me sozinha na sala de estar, o apartamento escuro, exceto pelo brilho da tela do meu laptop. Eu entendia perfeitamente.
só não estava pronta para encarar a situação ainda, porque encará-la significava admitir que estava presa, fisicamente incapaz de sair, financeiramente dependente, já que minha renda como freelancer havia caído a quase zero, e emocionalmente devastada. O que eu deveria fazer? Me forçar a sair pela porta e começar uma vida nova? A verdade é que eu estava presa e ele sabia disso. 8 semanas após o acidente, tudo veio à tona. Era um sábado à noite. Carter havia passado o dia todo fora, saindo às 10 horas da manhã alegando que precisava terminar um projeto no escritório, mesmo sendo fim de semana. Eu estava na sala de estar trabalhando no design de um logotipo para um dos meus poucos clientes restantes, tentando manter alguma aparência de renda e normalidade. O trabalho ajudava. Me dava algo em que me concentrar além da dor na cadeira de rodas e do casamento desmoronando ao meu redor. Eram quase 10 horas quando ouvi a chave dele na fechadura. Depois, várias vozes. Senti um frio na barriga. A porta se abriu e Carter entrou com uma mulher. Ela estava de braço entrelaçado no dele. Ambos estavam visivelmente embriagados, rindo de alguma coisa. Ela era alta, loira, bonita daquele jeito natural que algumas mulheres têm, e usava um vestido elegante demais para um sábado casual. Eles pararam quando me viram sentada na minha cadeira de rodas, sob a luz fraca da sala de estar, com o laptop equilibrado nas minhas coxas. A expressão de Carter não era de culpa, nem de surpresa. Era de irritação, como se eu fosse um móvel no lugar errado, atrapalhando seus planos. Ah, disse-lhe secamente. Você ainda está acordado. Ainda acordada na minha sala de estar, eu disse lentamente, com a voz estranhamente calma apesar do meu coração acelerado. Observação interessante. Quem é essa? A mulher sorriu. Um sorriso nada amigável, condescendente e cheio de pena, que me deu arrepios. Sou Vanessa, disse ela, com voz suave e confiante. Carter e eu somos velhos amigos. Colocando a conversa em dia. Vanessa. Eu conhecia esse nome. A ex-namorada dele da faculdade. Aquela com quem ele namorou por 2 anos antes de nos conhecermos. Aquela com quem ele alegava não ter nenhum contato. Velhos amigos, repeti, olhando para os braços entrelaçados deles. É assim que chamamos isso? Carter teve a audácia de parecer irritada. Chloe, não comece. Nem pense nisso. Minha voz subiu uma oitava. Você trouxe sua ex-namorada para o nosso apartamento às 22 horas sem me avisar, e eu não posso reagir? O sorriso de Vanessa se alargou. Ela estava gostando daquilo. Carter comentou que você estava passando por um momento difícil, disse ela naquele mesmo tom condescendente. Eu só queria oferecer apoio. Apoio? Virei ligeiramente a cadeira de rodas para ficar de frente para os dois. Que atencioso. Carter, posso falar com você a sós? Ele olhou para Vanessa, depois para mim, e disse as palavras que confirmaram tudo o que eu tinha medo de admitir. Tudo o que você quiser dizer, pode dizer na frente dela. O quarto ficou em completo silêncio. A ventoinha do laptop zumbia. Lá fora, o alarme de um carro disparou brevemente e depois parou. Saia daqui, eu disse para Vanessa, com a voz trêmula de uma fúria que mal conseguia conter. Ela olhou para Carter. Ele deu de ombros. Você não é a única dona deste lugar, Chloe, disse ele. Eu tenho tanto direito quanto você de convidar pessoas para virem aqui. Não sua ex-namorada enquanto sua esposa está sentada aqui em uma cadeira de rodas. A expressão de Vanessa mudou para algo mais feio. Ela deu um passo à frente, encorajada pelo apoio de Carter. Talvez se você não estivesse tão focado em si mesmo, disse ela, com a voz carregada de falsa compaixão, Carter não precisaria de companhia externa. A sala ficou em silêncio. Até Carter pareceu desconfortável por uma fração de segundo. O que você acabou de dizer? Sussurrei. Carter deu um passo à frente e então disse as palavras que eu repetiria na minha cabeça 1000 vezes. As palavras que puseram fim ao nosso casamento de forma completa e irreversível. Ela não está errada, Chloe. Você é completamente inútil agora. Cada parte de você está quebrada e sem utilidade. Você não consegue trabalhar direito. Não consegue cuidar de si mesma. Não consegue nem me satisfazer mais. O que eu devo fazer?
Apenas ficar esperando que você volte a funcionar normalmente? Vanessa deu uma risadinha, passou o braço em volta da cintura dele de forma possessiva. Ele precisa de alguém que seja realmente uma parceira, disse ela. Encarei os dois. Encarei Carter, que havia prometido estar ao seu lado na saúde e na doença 7 anos atrás, diante de 150 pessoas. Encarei Vanessa, que claramente havia voltado a fazer parte da vida dele no instante em que me tornei vulnerável. E algo dentro de mim ficou frio, calculista. Eles pensaram que eu era indefesa, quebrada, presa. Estavam prestes a descobrir o quão enganados estavam. Está bem, eu disse baixinho. Carter franziu a testa. Vanessa parecia confusa. Eles claramente esperavam lágrimas, talvez até um colapso dramático. Certo, o quê? Perguntou Carter. Então entendi perfeitamente. Obrigado pela honestidade. Fechei meu laptop e o coloquei cuidadosamente na mesinha de cabeceira. Vocês dois deveriam ir embora agora. Vá embora. Carter riu. Eu moro aqui. Então ela vai embora, eu disse, com a voz firme, apesar do meu coração estar acelerado. Ou eu ligo para a polícia e a denuncio por invasão de propriedade. O sorriso presunçoso de Vanessa desapareceu. Você não pode estar falando sério. Observem. Peguei meu celular e o mostrei para que ambos pudessem ver. Este contrato de aluguel está em meu nome. O fundo fiduciário da minha falecida avó pagou o depósito e cobre 70% do aluguel. Legalmente, eu posso decidir quem é bem-vindo aqui, e ela não é. O rosto de Carter ficou vermelho. Você está sendo ridículo. Estou sendo claro. Ou ela vai embora, ou eu ligo para o 911 agora mesmo. Vanessa olhou para Carter, esperando que ele lutasse por ela para defender o relacionamento deles. Ele permaneceu ali, dividido entre o orgulho e a realidade das consequências legais. Finalmente, ele acenou com a cabeça em direção à porta. Isso é temporário, Vanessa sibilou para mim enquanto pegava a bolsa. Ele já terminou com você. A porta bateu atrás dela. Carter estava parada na entrada, de braços cruzados, me encarando como se eu tivesse cometido alguma ofensa imperdoável. Feliz agora? Perguntou ele. Nem de longe, eu disse. Mas conversaremos sobre isso amanhã, quando você estiver sóbrio. Ele foi até o quarto e bateu a porta com força também. Em segundos, ouvi sua voz baixa, irritada, provavelmente ligando para Vanessa para reclamar da esposa irracional. Sentei-me na sala escura, com as mãos tremendo, a adrenalina fazendo meu corpo inteiro vibrar. E então tomei uma decisão, não emocional, mas estratégica. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para Jenna: vou precisar da sua ajuda com uma coisa. Você pode vir aqui amanhã de manhã? A resposta dela veio em segundos. O que aconteceu? Tudo. Eu explico amanhã. É importante. Estarei lá às 9 horas. Então, vasculhei meus contatos e encontrei Richard Patton, o advogado que cuidou do inventário da minha avó 2 anos atrás. Deixei uma mensagem de voz pedindo uma consulta urgente sobre as opções de divórcio. Liguei para o serviço de atendimento ao cliente 24 horas do meu banco. Expliquei que precisava conversar sobre a separação das finanças do meu marido. O atendente disse que poderiam enviar um funcionário do banco até meu apartamento, devido à minha deficiência atual. Às 2 horas da manhã, sentada sozinha naquela cadeira de rodas no apartamento que minha herança financiou, senti algo mudar dentro de mim. Não era tristeza, essa viria em ondas mais tarde, me pegando de surpresa em momentos aleatórios. Isso era mais frio, mais nítido, mais cortante. Carter tinha me mostrado exatamente quem ele era quando eu mais precisei. Agora eu ia mostrar a ele o que acontece quando você subestima uma mulher que você destruiu. Eu não choraria, não imploraria, não lhe daria a satisfação de me ver destruída. Eu documentaria, planejaria e executaria. Jenna chegou pontualmente às 9 da manhã seguinte. Carter já tinha ido embora. Sem bilhete, sem explicação, simplesmente sumiu antes de eu acordar. Ela entrou carregando café e aquela expressão determinada que eu tinha visto poucas vezes ao longo dos anos. A expressão que significava que ela estava pronta para ir à guerra por alguém que amava. Conte-me tudo, disse ela, sentando-se à minha frente.
Sim, eu li. Cada palavra que Carter disse. Cada detalhe sobre Vanessa, o braço em volta da cintura dele, o sorriso condescendente, o jeito como ele me disse que eu não valia nada enquanto ela ficava lá rindo. O rosto de Jenna passou de preocupado para furioso, e depois para algo mais frio. Mais determinado. Certo, disse ela quando terminei. Do que você precisa? Eu tinha uma lista. Estava trabalhando nela desde as 2 da manhã. Câmeras de segurança, eu disse. Preciso que sejam instaladas hoje. Sala de estar, entrada, cozinha. Nada nos quartos, apenas nas áreas comuns, porque ele vai trazê-la de volta para cá e, quando isso acontecer, quero provas em vídeo. Jenna assentiu com a cabeça, já pegando o celular. Meu irmão Marcos trabalha com segurança residencial. Vou ligar para ele agora mesmo. Além disso, continuei, preciso de ajuda para transferir meus documentos importantes. Certidão de nascimento, certidão de casamento, registros financeiros, documentos do fundo fiduciário da minha avó, tudo. Quero que fiquem em um lugar onde Carter não possa acessá-los. Meu espaço funciona. O que mais eu poderia querer? Preciso entender minhas opções legais. O advogado deve retornar a ligação esta tarde. Ótimo. E quanto ao dinheiro? O banco vai enviar alguém. Preciso proteger minha herança. Separar minhas contas. Jenna olhou para mim com algo parecido com orgulho. Você tem estado ocupada. Tive muito tempo para pensar ontem à noite. Passamos as 3 horas seguintes organizando tudo. Jenna vasculhou meu arquivo, separando documentos e os guardando cuidadosamente em uma sacola que havia trazido. Certidão de nascimento, certidão de casamento. Senti uma pontada de nostalgia ao olhar para aquilo, lembrando do dia, há 7 anos, em que realmente acreditei que aqueles votos significavam alguma coisa. Documentos financeiros. A documentação do fundo fiduciário da minha avó, mostrando a herança que sustentou a maior parte da nossa vida juntos. Marcos apareceu por volta do meio-dia. Ele era o irmão mais novo de Jenna, na faixa dos 20 anos, com o mesmo olhar penetrante e a mesma atitude pragmática. Ele me olhou na cadeira de rodas e não fez perguntas invasivas. Simplesmente começou a trabalhar. Equipamento de nível profissional, câmeras pequenas e discretas com excelente resolução. Uma delas está escondida no canto da sala de estar, atrás de uma planta. Outra está posicionada para cobrir a porta da frente e a entrada. E a terceira está na cozinha, voltada para a área comum. Tudo conectado a um aplicativo no meu celular. Gravando continuamente. Enviando automaticamente para armazenamento em nuvem criptografado. Parece coisa de filme de espionagem, disse Marcos enquanto testávamos a transmissão no meu celular. É porque meu casamento virou um drama ruim da Netflix, respondi. Ele sorriu apesar da situação sombria. Bem, agora você tem provas para o final. Jenna entregou-lhe o dinheiro. Tentei pagar, mas ela dispensou-me com um gesto e ele foi embora prometendo verificar o sistema remotamente e garantir que tudo continuasse funcionando sem problemas. Patrícia, a bancária móvel, chegou às 3. Mulher profissional na casa dos 50 anos, com olhos bondosos e uma postura objetiva. Ela colocou o laptop na mesa de centro e não demonstrou nenhum julgamento enquanto eu explicava a situação. Preciso proteger minha herança, eu disse. Separar minha renda de freelancer, mas não quero fazer nada que possa me prejudicar legalmente em um processo de divórcio. Que ideia genial, disse Patrícia. Ela me explicou todo o processo: abrir uma nova conta individual só em meu nome, transferir o dinheiro que herdei, totalmente protegido como patrimônio pré-nupcial, transferir minha renda atual de freelancer e deixar as despesas compartilhadas acessíveis na conta conjunta para mostrar que eu não estava tentando arruiná-lo financeiramente, apenas me proteger. Proteja-se primeiro, jogue limpo depois, disse Patrícia ao terminar a papelada. Essa é a ordem que te mantém seguro no divórcio. Richard, meu advogado, ligou às 4 da tarde. Contei tudo a ele. O confronto, as palavras exatas de Carter, a presença de Vanessa, o sistema de câmeras gravando tudo. A separação financeira que acabei de finalizar. Você está fazendo tudo certinho, disse Richard, com clara aprovação na voz. Documente tudo. Mantenha registros detalhados.
Não se envolva emocionalmente. Deixe que ele cave a própria cova e depois o enterraremos com as provas. Quanto tempo demora um divórcio? Perguntei. Depende de quão cooperativo ele for. Mas, com o que você está descrevendo, abuso verbal, infidelidade, você será dona do apartamento, eu estimaria de 2 a 3 meses se ele não resistir. Mais tempo se ele resistir, mas ele não vai ganhar. Quando Carter chegou em casa naquela noite, às 8, eu estava na sala de estar. Calma. As câmeras gravando tudo de 3 ângulos diferentes. Você come? Perguntou ele, sem olhar para mim. Sim, ótimo. Essa foi toda a nossa interação. Ele esquentou algo no micro-ondas na cozinha, levou para o quarto e fechou a porta. Ouvi a TV ligar em algum jogo de esportes. Ele não fazia ideia de que as paredes estavam observando. Os próximos 4 dias seguiram o mesmo padrão. Carter saía cedo, às 7 horas, às vezes às 6 horas da manhã. Voltava tarde, às 9 horas ou 10 horas da noite. A comunicação era mínima, além do estritamente necessário. Lavando roupa. Precisa de alguma coisa? Não. Pedindo comida. Quer alguma coisa? Já comi. Aproveitei o tempo de forma produtiva, pesquisei a legislação sobre divórcio específica do nosso estado, conversei com Richard mais 2 vezes, esclarecendo dúvidas sobre a divisão de bens e a comprovação de infidelidade, e comecei um registro detalhado em um documento protegido por senha, as entradas e saídas de Carter, os horários, seu humor quando estava em casa e qualquer comportamento incomum. Comecei também a trabalhar na minha força física. Não nas pernas, que ainda estavam inutilizadas, com gesso pesado e desconfortável, mas na parte superior do corpo. Minha fisioterapeuta havia me passado exercícios semanas atrás, que eu mal tinha feito porque pedir ajuda a Carter para pegar as faixas de resistência parecia muito trabalhoso. Jenna trouxe exercícios novos e me ajudou a criar uma rotina, rosca direta, desenvolvimento de ombros e exercícios para o abdômen que não envolvessem as pernas. A dor era excruciante. Músculos que eu havia negligenciado por semanas gritavam em protesto, o suor escorria pelo meu rosto. Mas eu perseverei porque, se eu ia para a batalha, e eu ia, precisava estar o mais forte possível. Você está mesmo fazendo isso? Disse Jenna, observando-me me esforçar para realizar uma série de exercícios. Eu realmente vou fazer isso, confirmei. Na noite de quinta-feira, eu estava na sala fazendo exercícios para os braços com as faixas de resistência. 21 horas, Carter ainda não tinha chegado em casa, o que já havia se tornado normal. Ouvi a chave dele na fechadura às 9h15. Depois, ouvi várias vozes. Senti um frio na barriga, mas dessa vez não era medo. Era expectativa. A porta se abriu. Carter entrou. Vanessa logo atrás dele. Ele me viu no meio do exercício. A faixa elástica estava esticada entre minhas mãos, eu estava suada na testa, e ele chegou a revirar os olhos. Sério, vocês não podem fazer isso no quarto? Este é o meu apartamento, eu disse calmamente, sem interromper o exercício. Farei isso onde eu quiser. Eles ficaram ali parados como se eu fosse um intruso, como se eu não pertencesse à minha própria sala de estar. Era isso, o momento que eu estava esperando. As câmeras estavam gravando. Vamos passar um tempo juntos, anunciou Carter, gesticulando em direção ao sofá como se estivesse oferecendo a Vanessa um lugar em sua sala de estar particular. Você provavelmente deveria nos dar um pouco de privacidade. Larguei a faixa elástica. Deixei-a cair no meu colo. Não. Simples, direto, uma palavra. Carter parecia genuinamente chocado. Como se a ideia de eu recusá-lo fosse algo que não lhe tivesse ocorrido em semanas. Com licença. Eu disse não. Não vou a lugar nenhum. Ela precisa ir embora. Vanessa deu um passo à frente e eu pude ver a confiança irradiando dela. Quaisquer que fossem as mentiras que Carter lhe contará, qualquer que fosse a versão do nosso casamento que ele tivesse pintado onde eu era o problema e ele a vítima, ela acreditava completamente. Olha, Chloe, disse ela, com a voz carregada de falsa compaixão. Eu entendo que isso é difícil para você, mas Carter e eu estamos juntos agora. Você precisa aceitar a realidade. Juntos. Ela disse isso com tanta naturalidade, com tanta naturalidade.
Como se meu casamento fosse apenas uma formalidade que eles já tivessem superado. Como se 7 anos não significassem nada. Como se os votos que Carter proferiu diante de nossas famílias e amigos fossem apenas palavras que expirariam no momento em que eu me tornasse um estorvo. Saia do meu apartamento, eu disse, com a voz firme apesar da fúria que crescia em meu peito. Carter cruzou os braços. Ela é minha convidada. Ela vai ficar. Este contrato de aluguel está em meu nome, eu disse devagar, deliberadamente. Meu dinheiro paga 70% do aluguel. O fundo fiduciário da minha avó cobre este lugar. Legalmente, ela está invadindo propriedade alheia. Vanessa deu uma risada sarcástica e zombeteira. O que você vai fazer? Perguntou, olhando para mim na cadeira de rodas com desprezo evidente. Vai rolar para cá e me tirar daqui à força? O ambiente ficou em completo silêncio. Olhei para Carter. Esperei que ele dissesse algo, que me defendesse, que dissesse à ex-namorada que zombar de sua esposa deficiente havia ultrapassado os limites. Ele não disse nada e depois piorou a situação. Ela não consegue fazer nada, Van, disse ele. E sua voz tinha a mesma crueldade casual de dias antes. Ela não vale nada agora. Completamente destruída e inútil. Não consegue ter um emprego de verdade. Não consegue cuidar de si mesma. Não consegue me satisfazer de nenhuma forma que importe. É por isso que preciso de alguém funcional. Alguém que realmente trabalhe. Vanessa deu um sorriso irônico, aproximou-se dele e entrelaçou sua mão na dele. Alguém que consiga acompanhar, acrescentou. Peguei meu celular e comecei a discar 911. Os olhos de Carter se arregalaram. Que diabos você está fazendo? Vou chamar a polícia, eu disse calmamente, com o polegar pairando sobre o botão de chamada. Ela está invadindo propriedade privada. Vocês dois já foram avisados. Agora haverá consequências. Você está louco, gritou Vanessa. Apertei o botão de chamada. A operadora atendeu no segundo toque. 911, qual é a sua emergência? Sim, tem uma pessoa indesejada no meu apartamento que se recusa a sair. Sou deficiente e não consigo removê-la fisicamente sozinha. Preciso de ajuda. Carter avançou bruscamente, tentando pegar meu celular. Eu me movi para trás na cadeira de rodas, mais rápido do que ele esperava, mantendo-me fora de seu alcance. Ela é minha esposa e está tendo algum tipo de colapso nervoso, disse Carter em voz alta, para que a operadora pudesse ouvir. Ela não está pensando com clareza. Senhor, estou falando com a pessoa que ligou, interrompeu a telefonista, com voz firme e profissional. Senhora, a senhora está em perigo imediato? Potencialmente, eu disse, mantendo os olhos fixos em Carter enquanto ele permanecia ali, respirando com dificuldade, o rosto roxo de raiva. Meu marido está ficando agressivo e o convidado dele se recusa a ir embora, mesmo depois de vários pedidos. Agentes foram enviados para o seu local. Aguarde na linha. A confiança de Vanessa evaporou como fumaça. Seu rosto empalideceu. Carter, não vou lidar com policiais, disse ela, já recuando em direção à porta. Estou indo embora. Nem pense nisso, começou Carter. Dê um jeito na sua situação, disse ela, pegando a bolsa que tinha deixado no sofá. E então saiu correndo. Literalmente, saiu correndo pela porta e desceu o corredor. Que fim teve o grande romance deles? Que fim teve o sonho de ficarem juntos? Assim que as consequências reais apareceram, ela o abandonou sem olhar para trás. Carter ficou ali parado, respirando com dificuldade, olhando para mim com algo próximo ao ódio. Você acabou de arruinar tudo, disse ele. Não, respondi calmamente, com o telefone ainda no ouvido e a operadora ainda na linha. Documentei tudo. Há uma diferença. Os policiais chegaram 6 minutos depois. Ouvi a batida na porta, firme e profissional, e avisei que estava destrancada. 2 deles, um policial mais velho, talvez perto dos 50 anos, com cabelos grisalhos e a calma de quem já viu de tudo. Uma policial mais jovem, na casa dos 30, de olhar penetrante e observadora. Eles assimilaram a cena imediatamente. Eu na cadeira de rodas, os equipamentos médicos visíveis no canto, a cadeira de banho, o organizador de medicamentos, as faixas de fisioterapia que eu estava usando.
Carter parado no meio da sala, o rosto ainda vermelho, a linguagem corporal agressiva. Boa noite, disse o policial mais velho. Recebemos uma ligação sobre uma ocorrência de invasão de propriedade. Sim, respondi, mantendo a voz calma e clara. Meu marido trouxe a namorada dele aqui, apesar das minhas repetidas objeções. Pedi que ela fosse embora. Ela se recusou e zombou da minha deficiência. Quando insisti, ela finalmente foi embora, mas só depois que liguei para você. A policial já estava fazendo anotações. Onde ela está agora? Ela fugiu quando ouviu que os policiais estavam chegando, eu disse. Carter fez um som, meio riso, meio deboche. Isso é ridículo. Chloe está sendo vingativa, usando sua lesão para controlar a situação e manipular. Senhor, interrompeu o oficial mais velho. Deixe-a terminar. Expliquei tudo com calma. De forma objetiva. Não era a primeira vez que ele trazia Vanessa aqui. Os abusos verbais, as palavras sobre eu ser inútil, a escalada da situação esta noite. Mencionei que minha deficiência me tornava vulnerável, que eu não conseguiria me defender fisicamente nem sair se a situação se tornasse perigosa. Carter tentou distorcer a situação, dizendo que eu estava sendo controladora, que eu estava usando minha deficiência como arma, que seu amigo estava apenas tentando oferecer apoio. A policial olhou ao redor do apartamento novamente, observando atentamente a cadeira de rodas, os equipamentos médicos, a estrutura que deixava claro que alguém estava se recuperando de um trauma grave. Senhor, disse ela a Carter, este é o seu apartamento? Eu moro aqui, disse-lhe na defensiva. Seu nome está no contrato de aluguel? Ele hesitou. Eu pude ver que ele estava ponderando suas opções. É o nosso apartamento. Não foi isso que eu perguntei, disse ela, com voz paciente, mas firme. O contrato de aluguel está no nome dela, admitiu ele. Mas eu moro aqui. Eu pago as contas. Eu tenho direitos. Mas nada, interrompeu o policial mais velho. Se ela pediu para alguém sair da propriedade alugada e a pessoa se recusou, isso é invasão de propriedade. O fato de vocês serem casados não anula os direitos legais dela como locatária. Observei Carter processar isso, observei-o perceber que suas suposições sobre direitos automáticos a tudo estavam erradas. Estou sendo preso? Perguntou ele, agora com a voz mais baixa. Não está à noite, disse a policial. Mas estamos documentando este incidente. Senhora, a senhora se sente segura com ele aqui? Fiz uma pausa. Deixei a pergunta pairar no ar por alguns segundos. Já não sei mais, disse. Sinceramente, a situação estava ficando cada vez mais tensa esta noite. Não sei o que vai acontecer da próxima vez. Isso foi registrado no relatório. Os policiais pediram a Carter que saísse. Eles conversaram com ele na entrada do prédio por 15 minutos. Eu conseguia vê-los pela janela. O policial mais velho falava a maior parte do tempo. A linguagem corporal de Carter era defensiva a princípio, mas foi se acalmando aos poucos. Quando voltaram, o policial mais velho me entregou um cartão. Avisamos seu marido que qualquer incidente futuro resultará em prisão, disse ele. Também lhe demos informações sobre como encontrar acomodação alternativa caso a situação continue insustentável. Se esse padrão persistir, você deve considerar registrar uma queixa formal. Obrigado, eu disse. Eles saíram. Carter voltou para dentro e foi direto para o quarto sem olhar para mim. Ouvi gavetas batendo, coisas sendo empurradas, cabides raspando no varão do armário. 20 minutos depois, ele reapareceu com uma mochila cheia de coisas. Vou ficar na casa do Derek, anunciou. Na casa do Derek, um amigo da faculdade que morava do outro lado da cidade. É temporário. Vamos resolver a questão do apartamento com os advogados. Está bem, eu disse. Ele parou. Pareceu surpreso por eu não estar chorando ou implorando para que ficasse. Só isso? Perguntou. Tudo bem. O que mais há para dizer? Você fez suas escolhas. Agora você lida com as consequências. Ele me encarou por um longo momento como se estivesse olhando para uma estranha. Como se a mulher com quem ele havia se casado tivesse sido substituída por alguém que ele não reconhecia, o que eu suponho que realmente era o caso.
A mulher com quem ele se casou não teria chamado a polícia, não teria reagido, teria aceitado sua crueldade e tentado se moldar para atender aos seus padrões. Mas aquela mulher morreu em algum momento entre o primeiro suspiro de ressentimento dele e a declaração de que eu não valia nada. Aquela mulher morreu quando ele trouxe a ex-namorada para nossa casa e esperava que eu simplesmente aceitasse. Você vai se arrepender disso, disse ele finalmente. Não vou mesmo, respondi. Ele saiu. Ouvi seus passos no corredor, ouvi o elevador tocar, ouvi a porta da frente do prédio fechar. Sentei-me no apartamento silencioso, rodeada pela vida que tínhamos construído juntos, e não senti nada além de alívio. A farsa finalmente tinha acabado. Liguei para Richard logo na manhã seguinte. Estou pronto para dar entrada no processo, disse quando ele atendeu. Ótimo. Você pode vir ao meu escritório hoje? Vou precisar de uma carona. Minha amiga Jenna pode me levar. Perfeito. Digamos 11. Traga tudo que você documentou. Jenna me buscou às 10h30, me ajudou a entrar no carro, dobrou a cadeira de rodas e a colocou no porta-malas com uma eficiência impressionante. Ela já tinha feito isso dezenas de vezes. Você está bem? Ela perguntou quando saímos do estacionamento. Estou bem. Melhor do que bem, na verdade, ela olhou para mim. Você parece diferente. Mais calmo. Agora eu sei exatamente o que estou fazendo, eu disse. Isso ajuda. O escritório de Richard ficava no centro da cidade, em um prédio modesto que não tentava impressionar com pisos de mármore ou obras de arte caras, apenas profissional e competente, que era exatamente o que eu precisava. Ele nos encontrou no saguão, apertou minha mão e nos conduziu a uma sala de conferências onde já havia preparado blocos de anotações e equipamentos de gravação. Mostre-me o que você tem, disse ele. Eu fiz tudo. As imagens da câmera daquela quinta-feira à noite. Carter e Vanessa entrando juntos. A linguagem corporal deles, íntima e familiar. O áudio de Carter me chamando de inútil, defeituosa, sem valor. A risada zombeteira de Vanessa. Toda a discussão gravada em vídeo de alta definição de 3 ângulos. O boletim de ocorrência daquela noite. O profissional que documentou o comportamento agressivo de Carter. A presença de Vanessa. Meu depoimento sobre me sentir insegura. Documentos financeiros mostram que o fundo fiduciário da minha avó pagou 70% do nosso aluguel nos últimos 5 anos. O contrato de locação, que só tem o meu nome, e extratos bancários comprovam que minha renda como freelancer sustentou a maior parte do nosso estilo de vida. Richard assistiu aos vídeos 2 vezes, leu atentamente o relatório policial e examinou os documentos financeiros com atenção aos detalhes que o tornava bom no seu trabalho. Isso está excepcionalmente bem documentado, disse-ele finalmente, olhando para mim com algo próximo à admiração profissional. Seu marido basicamente nos deu tudo o que precisamos para refutar qualquer alegação que ele possa fazer. Então, podemos dar entrada no pedido hoje. Podemos dar entrada no pedido hoje, confirmou ele. Passamos as 2 horas seguintes analisando a petição. Motivos para o divórcio, diferenças irreconciliáveis, embora Richard tenha observado que poderíamos acrescentar adultério caso Carter contestasse algum ponto. Divisão de bens. O apartamento e o fundo fiduciário eram meus, pois eram bens pré-nupciais. Dividiríamos os bens comuns mínimos, móveis, algumas economias e a pequena conta conjunta. E quanto à pensão alimentícia para o cônjuge? Perguntei. Richard balançou a cabeça. Ele não tem razão. Você tem provas documentadas de abuso verbal e infidelidade. Além disso, ele estava empregado durante todo o casamento e continua empregado agora. Os tribunais não veem com bons olhos alguém que abandona o cônjuge incapacitado e depois exige dinheiro. Bom. Demos entrada nos documentos naquela tarde. Richard enviou tudo eletronicamente e, em seguida, mandou uma cópia de cortesia para o último endereço conhecido de Carter, a casa de Derek, do outro lado da cidade. Ele será notificado formalmente em cerca de 3 dias, disse Richard. Espere que ele ligue. Não atenda. Deixe todas as ligações irem para a caixa postal e, em seguida, encaminhe as mensagens para mim. Entendido. Carter foi notificado 3 dias depois, na manhã de segunda-feira.
Eu havia pedido especificamente a Richard que a notificação fosse feita em seu escritório durante o horário comercial. Que constrangimento! As ligações começaram 20 minutos depois. Primeira ligação: Chloe, que diabos? Papéis do divórcio. Precisamos conversar sobre isso. Eu não atendi. Deixei cair na caixa postal. Segunda ligação: você não pode simplesmente jogar fora 7 anos. Me ligue de volta. Terceira ligação: isso é uma loucura. Você está exagerando. Eu cometi um erro. Tudo bem. Podemos conversar, por favor? Ao final da primeira hora, ele já havia ligado 19 vezes. As mensagens de voz progrediam por estágios: raiva, desespero e, novamente, raiva. Sua bruxa manipuladora, dizia uma mensagem, com a voz trêmula de raiva. Você planejou isso. Você esteve planejando isso o tempo todo, usando sua deficiência como arma para me prender. Outra: meu advogado diz que você não tem o direito de ficar com o apartamento. Nos veremos no tribunal. E depois, mais tarde naquela noite, por favor, só fale comigo. Podemos resolver isso. Vou fazer terapia. O que você precisar, é só me ligar de volta. Encaminhei todas as mensagens para Richard. Perfeito, disse-lhe quando liguei na manhã seguinte, especialmente aquela sobre usar a deficiência como arma. Ele está defendendo o nosso ponto de vista. Os pais de Carter ligaram 2 dias depois que ele foi notificado. Quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. Chloe. A voz da mãe dele era tensa, controlada, raivosa. Precisamos conversar sobre o que você está fazendo com o Carter. O que estou fazendo com ele? Ele está devastado. Ele nos contou que você o prendeu. Que você está usando seu ferimento como arma para forçar a saída do amigo dele, que só estava tentando ajudar em um momento difícil. Que você chamou a polícia sem motivo algum. Deixei-a falar, não a interrompi, deixei-a defender o filho durante 5 minutos inteiros. Cada acusação, cada justificativa, cada alegação de que eu estava sendo irracional e vingativo. Quando ela finalmente parou para respirar, eu falei: você terminou? Silêncio. Ótimo. Agora, deixe-me contar o que realmente aconteceu. Minha voz estava calma. Firme. Carter trouxe a ex-namorada dele para o meu apartamento enquanto eu me recuperava de um acidente que fraturou minhas 2 pernas várias vezes. Quando os confrontei, ele me disse que eu era completamente inútil, destroçada e sem valor. Que eu não conseguia mais satisfazê-lo. Essas foram as palavras exatas dele. Tenho provas em vídeo disso. Aliás, a polícia foi chamada porque a namorada dele estava invadindo meu apartamento depois que eu pedi para ela sair e ela se recusou. Gostaria que eu lhe enviasse a gravação, o boletim de ocorrência ou a gravação da mensagem de voz do seu filho me chamando de bruxa manipuladora? Do outro lado da linha, o silêncio era absoluto. Não sabíamos de nada disso, sussurrou finalmente sua mãe. Como vai? Perguntei. Seu filho não foi embora porque sou difícil. Ele foi embora porque me recusei a permitir que ele me desrespeitasse na minha própria casa enquanto estou reaprendendo a andar. Ele foi embora porque eu não aceitaria que ele me traísse enquanto eu estivesse incapacitada. Foi isso que aconteceu. Não a história que ele te contou. Ela emitiu um som baixo. Talvez um soluço. Talvez apenas choque. Preciso ir, disse ela. A chamada foi interrompida. Eles nunca mais retornaram à ligação. Mais tarde, por meio de um amigo em comum que conhecia o primo de Carter, fiquei sabendo que eles haviam parado de dar dinheiro a Carter, que seu pai lhe dissera estar profundamente decepcionado, que sua mãe pedirá as imagens da câmera e as assistira, e então aparentemente chorou por 1 hora. Bom. A mediação ocorreu 6 semanas após o início do processo de divórcio, conforme exigido pelo tribunal antes que pudéssemos ir a julgamento, embora Richard estivesse confiante de que não precisaríamos de um julgamento. Nos encontramos em um escritório neutro no centro da cidade. A mediadora era uma mulher na casa dos 60 anos chamada Margarete Flores. Direta e experiente, o tipo de pessoa que já ouviu todas as desculpas e viu todas as táticas. Carter apareceu com seu advogado, não aquele advogado renomado que ele havia mencionado contratar quando ainda éramos casados. Este era mais jovem,
parecia atarefado e ficava checando o relógio como se tivesse outro compromisso. Era evidente que Carter estava com pouco dinheiro. Seu advogado fez a argumentação inicial. Carter tinha direito à metade do valor do apartamento porque eles estavam casados há 7 anos. Bens comuns, patrimônio conjugal. Richard nem sequer se levantou. Apenas entregou uma pasta para Margaret. O contrato de aluguel do apartamento está exclusivamente em nome da minha cliente, disse ele. Financiado inteiramente pela herança que ela recebeu da avó antes do casamento. Nem um centavo da renda do casal foi usado para pagar esse apartamento. É propriedade separada, de acordo com a lei estadual. Margaret analisou os documentos e olhou para o advogado de Carter. Ele está certo. Próxima alegação. O advogado de Carter tentou novamente. Pensão alimentícia. Carter a apoiou emocionalmente durante sua recuperação do acidente. Ele merecia uma indenização pelos cuidados que prestou a ela. Richard pegou seu laptop e o posicionou de forma que todos pudessem ver a tela. Gostaria de apresentar como prova as imagens de vídeo do sistema de segurança do apartamento do meu cliente, disse ele. Ele reproduziu o vídeo daquela quinta-feira à noite. Carter e Vanessa entrando juntos. O confronto. As palavras de Carter: você não vale nada agora. Cada parte de você está quebrada e inútil. Você não consegue trabalhar direito. Não consegue cuidar de si mesma. Não consegue nem me satisfazer mais. A expressão de Margaret tornou-se fria. Senhor Bennet, disse ela, olhando diretamente para Carter. Isso não é apoio. Isso é abandono e abuso verbal. O rosto de Carter ficou roxo. Isso foi tirado de contexto. O contexto, interrompeu Richard com naturalidade, é que ele disse essas coisas à sua esposa deficiente enquanto sua ex-namorada estava no apartamento deles. O advogado de Carter tentou mais uma vez. O relatório policial foi exagerado. Seu cliente foi retratado injustamente. Richard tinha as imagens da câmera corporal do policial. Margaret assistiu por 30 segundos e então levantou a mão. Já vi o suficiente. Eis a minha recomendação. O Sr. Bennet fica com o seu veículo pessoal, os seus pertences pessoais e metade do saldo da conta corrente conjunta do casal, que, pelo que vejo, é de aproximadamente $6.000. A Sra. Bennet mantém o apartamento, sua herança e todos os bens adquiridos antes do casamento. Não há pensão alimentícia, nem direito a bens particulares, sendo cada parte responsável por seus próprios honorários advocatícios. Isso não é justo, começou Carter. Isso é generoso, Sr. Bennet, interrompeu Margaret. Considerando o que vi hoje, o senhor tem sorte de sua esposa não estar buscando indenização adicional por danos morais. A mediação terminou em 47 minutos. Carter ficou com seu carro, suas roupas, seus pertences pessoais, $3.000 da nossa conta corrente, 0 direito ao meu apartamento, 0 direito ao meu fundo fiduciário e 0 pensão alimentícia. Seu advogado o aconselhou a assinar. Ele assinou. O divórcio foi finalizado em apenas 9 semanas. Tempo recorde. Richard disse que a maioria dos divórcios leva no mínimo 6 meses, mas a maioria não tem tanta documentação. Tantas provas claras de culpa. Eu esperava sentir algo quando Richard me ligou para dizer que os documentos finais haviam sido entregues. Tristeza, alívio, talvez raiva. Em vez disso, senti-me leve, como se estivesse carregando um peso há tanto tempo que havia me esquecido de que ele existia. E agora, de repente, ele havia desaparecido. Como você se sente? Perguntou Jenna quando contei a ela. Ela tinha me levado de carro para tomar um café. Café de verdade dessa vez, não descafeinado, porque eu finalmente tinha parado de tomar os analgésicos fortes. Pensei nisso enquanto tomava um gole do meu café com leite. Livre, eu finalmente disse. Danificado, mas livre. Ela apertou minha mão por cima da mesa. Você não está machucada. Você está se recuperando. Há uma diferença. Essa distinção importava mais do que ela imaginava. Carter tentará me convencer de que minha lesão me tornava inútil. Que ser deficiente significava que eu merecia ser abandonada, traída, descartada. O divórcio provou algo diferente.
Provou que eu era alguém por quem valia a pena lutar, que eu merecia a minha própria luta. Naquela noite, sozinha no meu apartamento que finalmente era legalmente só meu, dormi melhor do que em meses. Na manhã seguinte à finalização do divórcio, acordei cedo e liguei para o consultório do Dr. Mitchell. Quero acelerar minha fisioterapia, disse a recepcionista. Custe o que custar, estou pronta para me esforçar ainda mais. Ela agendou uma avaliação para mim naquela tarde. A doutora Mitchell examinou minhas pernas cuidadosamente, comparando as novas radiografias com as de 2 meses atrás. Ela estudou as imagens por um longo tempo, com uma expressão pensativa. A consolidação óssea está progredindo melhor do que o esperado, disse ela finalmente. A função nervosa parece estar retornando mais rápido do que prevíamos inicialmente. Acho que podemos começar a tentar exercícios com carga parcial. Quando? Se você estiver pronta, o Marco começará com você amanhã. Mas, Chloe, preciso que você entenda que isso será extremamente doloroso. Estamos pedindo a ossos e nervos que foram traumatizados que voltem a funcionar. Alguns pacientes acham isso muito difícil. Estou pronto, eu disse. Eu não estava preparado. Nada poderia ter me preparado para aquela primeira sessão com Marco no dia seguinte. Ele era meu fisioterapeuta. Quase 40 anos, ex-atleta universitário, o tipo de pessoa cujo entusiasmo geralmente era contagiante. Ele vinha trabalhando comigo desde que voltei do hospital, mas principalmente com exercícios de força e flexibilidade para a parte superior do corpo. Isso era diferente. Ele me conduziu até as barras paralelas, 2 trilhos de metal na altura da cintura, separados por cerca de 90 centímetros. Pareciam inofensivas, como algo saído de um parquinho de escola primária. Hoje vamos tentar ficar de pé, disse Marco. Eu vou ficar aqui. Você segura as barras. Vamos ver quanto peso suas pernas aguentam. Ele me ajudou a me transferir da cadeira de rodas para uma posição entre as barras. Minhas mãos se agarraram ao metal frio. Minhas pernas, ainda fracas, ainda estranhas, pendiam inutilmente abaixo de mim. Certo, disse Marco. No 3, tente se impulsionar para cima. Eu te ajudo. 1, 2, 3. Fiz força. A dor foi instantânea e absolutamente excruciante. Não era uma dor como um corte ou uma contusão. Era uma dor como se alguém tivesse cravado pregos de trilho em ambos os fêmures e depois ateado fogo nos nervos. Uma dor que fez minha visão ficar turva nas bordas. Soltei um som, não exatamente um grito, mas como um suspiro sufocado. Você está de pé, disse Marco, com voz urgente e encorajadora. Você está de pé, Chloe. Você vai conseguir. Eu tremia tanto que as barras paralelas chacoalhavam. Parecia que minhas pernas pertenciam a outra pessoa, como se fossem ceder a qualquer momento. A sala pareceu inclinar. Meu estômago embrulhou. Vou vomitar, consegui dizer. Isso é normal. Respire. Apenas respire. Você está indo muito bem. Aguentei uns 15 segundos antes de minhas pernas cederem e Marco me amparar, me ajudando a voltar para a cadeira de rodas. Eu estava chorando. Não conseguia evitar. A dor ainda reverberava pelo meu corpo como tremores secundários. Marco se abaixou até ficar na altura dos olhos. Isso foi incrível. 15 segundos na sua primeira tentativa. A maioria dos pacientes mal consegue 5. Foi como se eu estivesse morrendo, eu disse entre lágrimas. Eu sei, mas você conseguiu. E amanhã tentaremos por 20 segundos. Ele parecia preocupado, provavelmente pensando que eu me recusaria a voltar, que eu decidiria que era demais. Podemos parar, disse-lhe gentilmente. Já fizemos um grande progresso. Não precisamos insistir. Olhei para ele através das lágrimas que me recusei a deixar cair. Continue, eu disse. Amanhã, 20 segundos. Estarei aqui. Depois disso, trabalhávamos 5 dias por semana. 2 horas por sessão. Marco me pressionava bastante, mas nunca além do que meu corpo podia suportar. Exercícios em pé, transferência de peso, movimentos minúsculos que pareciam monumentais. O progresso era agonizantemente lento, mensurável em segundos. Na primeira semana,
fiquei em pé por 45 segundos antes de minhas pernas cederem. Na segunda semana, 1 minuto inteiro e depois 90 segundos. Na terceira semana, 3 minutos com tremor mínimo. Carter não sabia de nada disso. Não tínhamos nenhum contato. Tudo era resolvido por meio de Richard quando necessário, o que não acontecia com frequência agora que o divórcio estava finalizado. Mas a rede de informações de Jenna era completa. Sua prima Hannah trabalhava na recepção da academia que Carter frequentava, aquela cara no centro da cidade, com bar de suco de personal trainers. Eles estão sempre juntos, relatou Hannah para Jenna, que me contou. Carter e uma loira, parecem um casal, com roupas de ginástica combinando e tudo mais. Então tinha que ser. Jenna me mostrou as redes sociais deles. Carter tinha tornado seu Instagram público novamente, provavelmente para exibir seu novo relacionamento. Fotos deles em restaurantes, em alguma trilha de caminhada, de mãos dadas diante do pôr do sol com a legenda, novos começos com a pessoa certa. Outra publicação, uma foto de Vanessa rindo de algo fora do enquadramento. A legenda de Carter: finalmente encontrei alguém que entende o verdadeiro significado de parceria. Isso me deixou furioso. Mas canalizei essa raiva em algo produtivo, em motivação. A cada exercício que me dava vontade de desistir, eu me lembrava das palavras de Carter. Inútil, quebrado, inútil. Cada vez que minhas pernas protestavam veementemente durante a fisioterapia, eu imaginava o rosto dele quando finalmente me visse de pé, andando, prosperando. Marco percebeu a mudança na minha determinação por volta da 4ª semana. Você está se esforçando muito, disse-lhe uma tarde, depois que insisti em tentar ficar de pé por 5 minutos seguidos, apesar de estar tremendo visivelmente. O que está te motivando? Olhei para ele. Considerei mentir, mas decidi que a honestidade era mais fácil. A vingança é uma excelente motivação, eu disse. Ele riu. Achou que eu estava brincando. Eu não estava. Cada passo que eu dava em direção à recuperação era um passo para longe da mulher que Carter pensava ter destruído. Cada segundo que eu permanecia de pé era a prova de que suas palavras eram mentiras. 4 meses e meio após o acidente, 2 meses após a finalização do divórcio, dei meus primeiros passos. Estávamos nos preparando para isso há semanas. Os exercícios em pé progrediram para a transferência de peso. A transferência de peso consistia em levantar um pé ligeiramente do chão enquanto se segurava nas barras paralelas, e depois o outro pé. Naquela manhã, Marco trouxe um andador. Uma estrutura padrão de alumínio com bolas de tênis nas pernas traseiras. Hoje vamos tentar andar, anunciou ele. Senti um frio na barriga, uma mistura de nervosismo e expectativa. Ele posicionou o andador na minha frente enquanto eu me agarrava às barras paralelas. Minhas pernas tremiam, mas eu me mantinha firme. Quando? Se você estiver pronta, o Marco começará com você amanhã. Mas, Chloe, preciso que você entenda que isso será extremamente doloroso. Estamos pedindo a ossos e nervos que foram traumatizados que voltem a funcionar. Alguns pacientes acham isso muito difícil. Estou pronto, eu disse. Eu não estava preparado. Nada poderia ter me preparado para aquela primeira sessão com Marco no dia seguinte. Ele era meu fisioterapeuta. Quase 40 anos, ex-atleta universitário, o tipo de pessoa cujo entusiasmo geralmente era contagiante. Ele vinha trabalhando comigo desde que voltei do hospital, mas principalmente com exercícios de força e flexibilidade para a parte superior do corpo. Isso era diferente. Ele me conduziu até as barras paralelas, 2 trilhos de metal na altura da cintura, separados por cerca de 90 centímetros. Pareciam inofensivas, como algo saído de um parquinho de escola primária. Hoje vamos tentar ficar de pé, disse Marco. Eu vou ficar aqui. Você segura as barras. Vamos ver quanto peso suas pernas aguentam. Ele me ajudou a me transferir da cadeira de rodas para uma posição entre as barras. Minhas mãos se agarraram ao metal frio. Minhas pernas, ainda fracas, ainda estranhas, pendiam inutilmente abaixo de mim. Certo, disse Marco. No 3, tente se impulsionar para cima. Eu te ajudo. 1, 2, 3. Fiz força. A dor foi instantânea e absolutamente excruciante. Não era uma dor como um corte ou uma contusão.
Era uma dor como se alguém tivesse cravado pregos de trilho em ambos os fêmures e depois ateado fogo nos nervos. Uma dor que fez minha visão ficar turva nas bordas. Soltei um som, não exatamente um grito, mas como um suspiro sufocado. Você está de pé, disse Marco, com voz urgente e encorajadora. Você está de pé, Chloe. Você vai conseguir. Eu tremia tanto que as barras paralelas chacoalhavam. Parecia que minhas pernas pertenciam a outra pessoa, como se fossem ceder a qualquer momento. A sala pareceu inclinar. Meu estômago embrulhou. Vou vomitar, consegui dizer. Isso é normal. Respire. Apenas respire. Você está indo muito bem. Aguentei uns 15 segundos antes de minhas pernas cederem e Marco me amparar, me ajudando a voltar para a cadeira de rodas. Eu estava chorando. Não conseguia evitar. A dor ainda reverberava pelo meu corpo como tremores secundários. Marco se abaixou até ficar na altura dos olhos. Isso foi incrível. 15 segundos na sua primeira tentativa. A maioria dos pacientes mal consegue 5. Foi como se eu estivesse morrendo, eu disse entre lágrimas. Eu sei, mas você conseguiu. E amanhã tentaremos por 20 segundos. Ele parecia preocupado, provavelmente pensando que eu me recusaria a voltar, que eu decidiria que era demais. Podemos parar, disse-lhe gentilmente. Já fizemos um grande progresso. Não precisamos insistir. Olhei para ele através das lágrimas que me recusei a deixar cair. Continue, eu disse. Amanhã, 20 segundos. Estarei aqui. Depois disso, trabalhávamos 5 dias por semana. 2 horas por sessão. Marco me pressionava bastante, mas nunca além do que meu corpo podia suportar. Exercícios em pé, transferência de peso, movimentos minúsculos que pareciam monumentais. O progresso era agonizantemente lento, mensurável em segundos. Na primeira semana, fiquei em pé por 45 segundos antes de minhas pernas cederem. Na segunda semana, 1 minuto inteiro e depois 90 segundos. Na terceira semana, 3 minutos com tremor mínimo. Carter não sabia de nada disso. Não tínhamos nenhum contato. Tudo era resolvido por meio de Richard quando necessário, o que não acontecia com frequência agora que o divórcio estava finalizado. Mas a rede de informações de Jenna era completa. Sua prima Hannah trabalhava na recepção da academia que Carter frequentava, aquela cara no centro da cidade, com bar de suco de personal trainers. Eles estão sempre juntos, relatou Hannah para Jenna, que me contou. Carter e uma loira, parecem um casal, com roupas de ginástica combinando e tudo mais. Então tinha que ser. Jenna me mostrou as redes sociais deles. Carter tinha tornado seu Instagram público novamente, provavelmente para exibir seu novo relacionamento. Fotos deles em restaurantes, em alguma trilha de caminhada, de mãos dadas diante do pôr do sol com a legenda, novos começos com a pessoa certa. Outra publicação, uma foto de Vanessa rindo de algo fora do enquadramento. A legenda de Carter, finalmente encontrei alguém que entende o verdadeiro significado de parceria. Isso me deixou furioso. Mas canalizei essa raiva em algo produtivo, em motivação. A cada exercício que me dava vontade de desistir, eu me lembrava das palavras de Carter. Inútil, quebrado, inútil. Cada vez que minhas pernas protestavam veementemente durante a fisioterapia, eu imaginava o rosto dele quando finalmente me visse de pé, andando, prosperando. Marco percebeu a mudança na minha determinação por volta da 4ª semana. Você está se esforçando muito, disse-lhe uma tarde, depois que insisti em tentar ficar de pé por 5 minutos seguidos, apesar de estar tremendo visivelmente. O que está te motivando? Olhei para ele. Considerei mentir, mas decidi que a honestidade era mais fácil. A vingança é uma excelente motivação, eu disse. Ele riu. Achou que eu estava brincando. Eu não estava. Cada passo que eu dava em direção à recuperação era um passo para longe da mulher que Carter pensava ter destruído. Cada segundo que eu permanecia de pé era a prova de que suas palavras eram mentiras. 4 meses e meio após o acidente, 2 meses após a finalização do divórcio, dei meus primeiros passos. Estávamos nos preparando para isso há semanas. Os exercícios em pé progrediram para a transferência de peso.
A transferência de peso consistia em levantar um pé ligeiramente do chão enquanto se segurava nas barras paralelas, e depois o outro pé. Naquela manhã, Marco trouxe um andador. Uma estrutura padrão de alumínio com bolas de tênis nas pernas traseiras. Hoje vamos tentar andar, anunciou ele. Senti um frio na barriga, uma mistura de nervosismo e expectativa. Ele posicionou o andador na minha frente enquanto eu me agarrava às barras paralelas. Minhas pernas tremiam, mas eu me mantinha firme. Transfira suas mãos para o andador. Estarei logo atrás de você. Se você começar a cair, eu te seguro. Movimentei as mãos e agarrei o andador. Parecia menos estável do que as barras. Agora, disse Marco, deslize o pé direito para frente apenas alguns centímetros. Sim, eu fiz. O movimento foi estranho, doloroso, mas meu pé se moveu. Ótimo. Agora, pé esquerdo. Deslizei meu pé esquerdo para frente. Isso é um passo. Você acabou de dar um passo. Faça de novo. Pé direito. Pé esquerdo. Dei apenas 3 passos antes que minhas pernas começassem a tremer tanto que não consegui continuar. Desabei na cadeira de rodas que Marco havia posicionado perto de mim, ofegante, chorando e rindo ao mesmo tempo. Isso é um progresso excepcional, Chloe, disse Marco, sorrindo como um pai orgulhoso. A maioria dos pacientes no seu estágio ainda está apenas em pé. Você já está andando. Estou caminhando por despeito, corrigi entre lágrimas. Há uma diferença. Ele não entendeu. Mas Jenna entendeu quando liguei para ela logo após a sessão. 3 passos, eu disse assim que ela atendeu. Meu Deus, Chloe. Com um andador. O Marco me viu. Mas eu andei. Isso é incrível. Será que Carter sabe? Nem a mínima ideia, eu disse. E ele não vai saber até que eu esteja pronta. Aquilo me deu uma sensação de poder. O tipo de poder que Carter me tirou quando me chamou de inútil. O tipo de poder que eu estava recuperando, um passo doloroso de cada vez. Nos 3 meses seguintes, passei do andador para a bengala. Não foi fácil. Houve contratempos. Dias em que minhas pernas não obedeciam, em que a dor era insuportável, em que chorei de frustração, mas continuei perseverando. 7 meses após o acidente, eu já conseguia atravessar meu apartamento sozinha, usando apenas a bengala. Passos lentos e cuidadosos, mas independentes. No 8º mês, eu já estava caminhando até a cafeteria da esquina, a 3 quarteirões do meu apartamento. Levava 20 minutos, quando antes levava 5, mas eu conseguia. A senhora Kim, a dona da loja que me conhecia desde que me mudei para o bairro, chegou a se emocionar ao me ver entrar. Chloe, ela sussurrou. Você está andando. Eu não pensei. Ela se interrompeu. Estou tão feliz em te ver de pé. Nem meu ex-marido, respondi, aceitando o café com leite que ela preparou sem que eu precisasse pedir. Ela não perguntou o que eu queria dizer, mas sua expressão indicava que ela havia entendido. Comecei a fazer pequenas caminhadas todas as noites, primeiro ao redor do quarteirão, depois 2 quarteirões, depois 3. Aumentando a força e a resistência gradualmente. Cada caminhada parecia uma pequena rebelião contra tudo que Carter tentará me fazer acreditar sobre mim mesma. Que eu estava quebrada, que eu não valia nada, que eu nunca mais seria inteira. Cada passo que dava provava que ele estava errado. 4 meses após a finalização do divórcio, 8 meses após o acidente, eu estava em casa com Jenna numa tarde de sábado quando meu telefone vibrou. Alerta da câmera de segurança. Movimento detectado na porta da frente. Peguei meu celular e abri o aplicativo. A imagem da câmera mostrava alguém parado no meu corredor, de frente para a porta. Carter. Senti um frio na barriga. Ele parecia desleixado, sem fazer a barba, com pelo menos 3 ou 4 dias de barba por fazer escurecendo o queixo. Camisa de botões amassada, com aparência de ter dormido a noite toda. Olheiras profundas sugeriam que não estava dormindo bem. Ele havia emagrecido. Seu rosto estava magro, abatido. Ele carregava uma sacola de compras. Reconheci o logotipo. Era o da cafeteria especializada no centro da cidade onde eu costumava comprar grãos de café antes do acidente.
É ele? Perguntou Jenna, olhando por cima do meu ombro para a tela. Assenti com a cabeça, sem conseguir falar por um instante. Quer que eu pegue? Ela já estava de pé, com o instinto protetor totalmente ativado. Não, eu disse, pousando o telefone e pegando minha bengala. Eu consigo. Levantei-me, ainda precisava da bengala para me equilibrar, mas estava de pé por conta própria, caminhando pela sala em direção à porta. Jenna posicionou-se alguns metros atrás de mim. Mas eu abri a porta de par em par, deixei-a aberta, queria testemunhas do que quer que estivesse prestes a acontecer. Carter ficou boquiaberto quando me viu ali parada. Chloe, ele sussurrou, com os olhos arregalados. Você está andando. Observador como sempre, eu disse, com a voz plana e fria. O que você quer? Ele tentou sorrir. A expressão parecia estranha em seu rosto, como se tivesse esquecido como sorrir, como se seus músculos faciais não conseguissem se lembrar do movimento. Ele ergueu a sacola. Trouxe algo para você. Seus grãos de café favoritos. Aquela mistura etíope que você adora. Pensei que talvez pudéssemos conversar. Eu o encarei. Esse homem que me traiu enquanto eu estava incapacitada. Que me disse que eu era completamente inútil e destruída. Quem trouxe a namorada para nossa casa enquanto eu me recuperava de um acidente que mudou minha vida e que não foi minha culpa? Quem me abandonou quando eu mais precisava dele? E agora que ele aparentemente me viu andando por aí na cidade, talvez no supermercado ou na cafeteria, ele apareceu com grãos de café como se isso pudesse desfazer meses de traição e crueldade. Deixe-me ver se entendi, eu disse devagar, deliberadamente. Você me viu caminhando e foi então que decidiu me abordar. Não é bem assim. Ele procurou as palavras com dificuldade, transferindo o peso de um pé para o outro. Eu só tenho pensado em nós, em tudo, nos últimos meses. Sério? Sim. Sério mesmo? Ele respirou fundo. Eu e a Vanessa não demos certo. Ela só estava me usando por dinheiro e status. Você tinha razão sobre ela o tempo todo. Que história interessante, eu disse. Estou falando sério, Chloe. Ele se aproximou da porta. Não entrou. Ele não era tão estúpido, mas se aproximou mais. Cometi erros. Erros enormes. Fiquei com medo e sobrecarregado quando você se machucou. Não sabia como lidar com isso. Lidei com a situação terrivelmente, mas tivemos 7 bons anos antes disso. Isso tem que valer alguma coisa. Apoiei-me na minha bengala. Jenna permaneceu em silêncio atrás de mim, de braços cruzados e expressão séria. Quer saber quanto valem esses 7 anos? Perguntei. Mais ou menos o mesmo que aqueles grãos de café, o que para mim não significa nada. Seu rosto se contorceu. A emoção genuína finalmente rompeu com o discurso ensaiado que ele havia preparado. Não diga isso. Nós nos amávamos. Construímos uma vida juntos. Podemos reconstruir. Eu vou fazer terapia. Farei o que for preciso. Só me dê mais uma chance. Você tentou construir uma nova vida enquanto a minha se despedaçava, eu disse. Eu era apenas a base sobre a qual você se apoiou até encontrar algo que considerasse melhor. Então, você tentou me demolir na sua saída. Isso não é justo. Sua voz assumiu um tom defensivo. Você não era exatamente fácil de conviver. Você era depressivo, exigente? Eu tinha as pernas em frangalhos, interrompi-o, estava reaprendendo a andar. Desculpe, eu não era um mar de rosas enquanto meu corpo estava destruído e meu marido me traía. Ele estremeceu ao ouvir a palavra traição. Olha, disse ele, baixando a voz, mais desesperado. Eu sei que errei. Sei que te magoei, mas estou pedindo perdão, uma segunda chance. Podemos recomeçar? Por que agora? Perguntei. Por que aparecer agora? 8 meses depois, 4 meses após a finalização do nosso divórcio. Ele hesitou. E nessa hesitação, eu vi a verdade. Vanessa me enganou direitinho, ele finalmente admitiu, com a voz quase num sussurro. Ela me convenceu a investir numa oportunidade.
Disse que uma amiga dela estava abrindo uma empresa e que a gente entraria no negócio desde o início. Eu dei ela $30.000. $30.000. Olhei fixamente para ele. Onde você arranjou essa grana toda? Peguei emprestado dos meus pais. Ele não conseguia me olhar nos olhos. O investimento era falso. Golpe. Ela sumiu com o dinheiro. Não consegui pagar o aluguel. Fui despejada da casa do Derek porque não consegui pagar o que devia. Estou falida, Chloe. Completamente falida. Perdi tudo. Havia, sim, o verdadeiro motivo daquela visita. Ele não sentia minha falta. Não se arrependia do que tinha feito. Não tinha tido nenhum despertar moral repentino sobre seu comportamento. Estava falido, desesperado e precisava de alguém para usar financeiramente. Preciso de ajuda, disse ele. Só temporária, até eu me reerguer. Você tem o apartamento, o fundo fiduciário. Você poderia. Então ligue para Vanessa, interrompi. Ah, e espere. Ela desistiu quando você se tornou o problema. Engraçado como as coisas funcionam. Você está sendo cruel. Não, estou sendo sincera. Você me mostrou exatamente quem você é quando as coisas ficaram difíceis. Eu simplesmente me recuso a esquecer. Sua expressão endureceu. O desespero se dissipou, substituído por algo mais feio. Então é isso? Perguntou ele, com a voz se elevando. Depois de tudo que fiz por você, todos esses anos que te apoiei, um erro e você joga tudo fora. Um erro? Quase ri. Carter, você está delirando. Ele estendeu o saco de grãos de café e o sacudiu levemente. Aceite o café, disse ele. Por favor. Dirigi por 1 hora para trazer isso para você. Não. Pode levar, Chloe. Não. Não complique as coisas. Apenas aceite o café. Não. Ele atirou a sacola em mim. Não a entregou. Não a colocou no chão. A atirou como se estivesse arremessando uma bola de basquete em uma cesta. A sacola voou pelo ar. Tentei pegá-la, puro instinto. Mas minha coordenação ainda estava se recuperando depois de meses sem usar as mãos para nada que exigisse reflexos rápidos. A sacola escorregou dos meus dedos e caiu com força no chão. O recipiente de vidro dentro dela estilhaçou-se com o impacto. Grãos de café e cacos de vidro explodiram pelo chão da minha entrada, numa chuva de fragmentos marrons e brilhantes. Olha o que você me fez fazer, gritou Carter, apontando para a bagunça. Você me obrigou a fazer isso. Jenna deu um passo à frente imediatamente, posicionando-se entre mim e Carter. Cara, disse ela, com a voz mortalmente calma. Você simplesmente jogou aquilo nela. Ela não aceitou. A culpa é dela. Ela está sendo teimosa e vingativa. Saia daqui, eu disse. Não, não até você entender o que está jogando fora. Estou te dando uma chance, Chloe. Uma chance de consertar isso. De ter seu marido de volta. Você não é meu marido. Estamos divorciados. Saia do meu prédio. Só depois que você me ouvir. Jenna, eu disse calmamente. Chame a polícia. Ela pegou o celular imediatamente. Os olhos de Carter se arregalaram. Ele empalideceu. O quê? Você está falando sério? Eu trouxe um presente para você. Você jogou vidro em mim, eu disse. Você está invadindo propriedade privada. E você será preso se não sair agora mesmo. Isso é uma loucura. É café. É agressão, disse Jenna, com o telefone já no ouvido. E você está coberta de provas das suas terríveis escolhas de vida. Carter olhou para os cacos de vidro, para os grãos de café espalhados pelo chão, para as próprias mãos vazias. A realidade finalmente o atingiu. Tudo bem, disse ele, com a voz trêmula. Estou indo embora, mas você vai se arrepender disso, Chloe. Você vai acabar sozinha e destruída, e vai se lembrar que eu tentei te dar outra chance. Vou arriscar, eu disse. Ele saiu, praticamente correu pelo corredor em direção ao elevador.
Esperamos até ouvirmos o elevador tocar e as portas se fecharem. Então, mesmo assim, Jenna chamou a polícia. Quero que isso fique registrado, eu disse a ela. Caso ele volte. Os policiais chegaram 15 minutos depois. Era a mesma policial de antes. Ela me reconheceu imediatamente. Senhora Bennett, disse ela, e logo se corrigiu. Desculpe, agora senhorita Bennett. Certo. Ela e seu parceiro colheram depoimentos. Fotografaram os cacos de vidro e os grãos de café espalhados. Documentaram a aparência de Carter, suas exigências e a sacola jogada. Quer apresentar queixa? Perguntou ela. Só quero que fique documentado, eu disse. Para ser adicionado ao arquivo, caso ele leve o caso adiante. Boa jogada, disse ela, entregando-me um número de protocolo. Depois que eles foram embora, Jenna e eu limpamos a bagunça, varremos os cacos de vidro e os grãos de café e passamos pano no chão. Você está bem? Ela perguntou quando terminamos. Pensei nisso. Pensei muito nisso. Sim, eu disse. Na verdade, sou mesmo. E eu estava falando sério. Depois daquele sábado, nunca mais tive notícias do Carter. Nem ligações, nem mensagens, nem visita surpresa, nada. Mas a rede de informações de Jenna, extensa, minuciosa e aparentemente imparável, me mantinha atualizada sem que eu precisasse pedir. Hannah ouviu na academia, relatou Jenna cerca de 2 semanas após o incidente com o grão de café. Ele está com uma aparência terrível, perdeu ainda mais peso. Aparentemente, ele está trabalhando naquela grande loja perto do shopping. Repondo prateleiras ou algo assim. Carter, que tinha um bom emprego corporativo com benefícios e um plano de aposentadoria 401k, agora trabalhava no varejo. E a Vanessa? Perguntei. O sorriso de Jenna era cortante. Essa é a parte interessante. Ela se foi. Desapareceu completamente. Apagou todas as suas redes sociais. Hannah disse que Carter agora vem à academia sozinha. Parece infeliz. Carter estava dizendo a verdade sobre uma coisa. Vanessa realmente o havia enganado. Os $30.000 que ele pegara emprestado dos pais sumiram. Investidos em uma completa invenção. Uma startup falsa que nunca existiu. Os pais dele cortaram o apoio financeiro, acrescentou Jenna. Aparentemente, o pai disse que ele precisava arcar com as consequências de suas escolhas e não lhe daria mais um centavo. Bom. Mas a verdadeira justiça veio 6 meses depois. Eu estava em uma cafeteria, não na da senhora Kim, em outra, trabalhando no design do site de um cliente quando Jenna ligou. Ligue a televisão, disse ela. Canal local, canal 5. Por quê? Apenas confie em mim. Abri o site da emissora no meu laptop. A manchete me fez rir alto, o que atraiu olhares estranhos dos outros clientes. Mulher local presa por esquema de fraude de investimentos. A foto mostrava Vanessa algemada sendo conduzida para fora de um prédio de apartamentos pela polícia. Cliquei no vídeo. A repórter explicou que Vanessa Harper havia sido presa por aplicar um golpe financeiro que tinha como alvo várias vítimas. Ela convenceu pelo menos 4 homens, que sabiam disso, a investir em uma falsa oportunidade de negócio e depois desapareceu com o dinheiro deles. O valor total roubado ultrapassou os $100.000. As acusações: fraude qualificada, furto qualificado e falsidade ideológica. O repórter mencionou que o Ministério Público não estava interessado em acordos de delação premiada devido ao número de vítimas e à sofisticação do esquema. O karma fez hora extra nessa, disse Jenna quando liguei de volta. Quanto tempo você acha que ela vai ficar? Minha prima, que trabalha no Ministério Público, diz que a pena mínima é de 18 meses, talvez mais, dependendo do juiz. Além disso, ela enfrenta processos cíveis de todas as vítimas. Pensei em Carter, falido e trabalhando no comércio. Percebi que a mulher por quem ele destruiu seu casamento o estava usando o tempo todo. Deveria ter sido uma experiência melhor, mais satisfatória. Mas eu só me senti cansado e grato por ter saído dali quando saí. Continuei caminhando todos os dias, me esforçando um pouco mais. 10 meses após o acidente, passei a caminhar sozinha, sem a bengala. Não era perfeito.
Eu ainda mancava quando estava cansado. Ainda havia dias em que minhas pernas doíam profundamente, até os ossos. Mas eu conseguia me locomover pelo mundo com a minha própria força. Meu negócio de design gráfico freelance cresceu durante minha recuperação. Acontece que, quando você trabalha da cama sem nada mais para fazer, responde aos e-mails mais rapidamente. Você se dedica totalmente aos projetos que pode controlar. E entrega o trabalho antes do prazo. Durante os meses em que estava me recuperando, conquistei 8 novos clientes. No 11º mês, eu já estava ganhando mais dinheiro do que em qualquer outro momento do meu casamento. Mas a verdadeira transformação veio de um lugar inesperado. Eu estava em uma consulta de fisioterapia, continuando a ir 2 vezes por semana para manutenção, quando outro paciente me perguntou sobre minha lesão. Ela tinha talvez uns 50 anos, estava se recuperando de um acidente de carro parecido com o meu e tinha se separado recentemente do marido. Ele foi embora 2 semanas depois que voltei do hospital, disse ela baixinho. Disse que não aguentava mais. Eu conhecia essa história. Vivi essa história. Você tinha um advogado? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Nem pensei nisso. Só estava tentando sobreviver. De repente, tive uma ideia. Cheguei em casa e criei um site naquela mesma noite. Simples, direto e profissional. Direitos das pessoas com deficiência e consultoria em divórcio. Protegendo-se em momentos de crise médica. Escrevi sobre minha experiência anonimamente, mas com sinceridade. A traição, as batalhas judiciais, a importância da documentação, a proteção financeira, a compreensão dos seus direitos quando você está mais vulnerável. Ofereci consultas iniciais gratuitas. Em uma semana, recebi 3 solicitações. Em um mês, já tinha 12 clientes. Pessoas em recuperação de acidentes, doenças ou cirurgias. Pessoas cujos parceiros as abandonaram, traíram ou se tornaram abusivos quando elas ficaram incapacitadas.